Olá! O nosso trabalho será a respeito dos sistemas de liberação controlada de fármacos. É um trabalho realizado para a disciplina de Tecnologia Farmacêutica, sob a orientação do professor Dr. Icione Carneiro. Os discentes responsáveis por esse trabalho são Giovana Ribeiro Zacarias, Iane de Lima Ferreira, eu, Isabel Cristina de Lima Pisa e Rafaela Polo. Durante esse trabalho, nós iremos abordar assuntos como a introdução a respeito dos sistemas de liberação de fármacos, os objetivos do desenvolvimento de formas de liberação controlada de fármacos, a importância desses sistemas de formas farmacêuticas de liberação controlada para os pacientes e para o profissional da saúde e para a indústria, as áreas de ação para as formas farmacêuticas de liberação controlada e as considerações biofarmacêuticas a respeito delas, e fatores que se devem considerar ao delinear uma forma farmacêutica de liberação controlada. Então, primeiro nós temos que entender o que são esses sistemas de liberação de fármacos, né? Esse conceito das formas farmacêuticas da liberação controlada, ela começou no final do século XIX, quando surgiu a ideia de proteger o estômago desses fármacos irritantes, e isso levou ao surgimento dos medicamentos gastroresistentes. Ou seja, uma formulação farmacêutica ideal é aquela capaz de liberar uma substância ativa no seu órgão-alvo em doses terapeuticamente relevantes, com o mínimo de desconfortos e efeitos adversos para o paciente. Ou seja, uma forma farmacêutica, um sistema de liberação de fármacos ideal é aquele que deve ser capaz de disponibilizar o fármaco no seu local de ação em um curto período de tempo, só que por um período de tempo mais adequado, ou seja, aquilo que chamamos de duração de efeito. Por outro lado, a concentração desse fármaco, ela deve permanecer acima da concentração mínima efetiva, que é o que chamamos de CME, porém, deve ser abaixo da concentração tóxica mínima, que é o que chamamos de CTM. Ou seja, esse intervalo vai ser conhecido como a faixa terapêutica, que é o que demonstra nesse gráfico. Bom, então, como que ocorre essa liberação dos fármacos, né? Nós temos dois tipos de liberação, que é a liberação imediata, que como o próprio nome já diz, ao ingerir o fármaco vai ocorrer essa liberação imediata, né, do princípio ativo, ou seja, ela não vai ter nenhum tipo de controle na sua liberação. E existe a liberação controlada, que são as formulações novas, né, aquelas capazes de modular a liberação do fármaco. E elas podem ser divididas em liberação lenta ou retardada, liberação prolongada ou sustentada, ou os gastroresistentes. Então, como o próprio nome já diz, formas farmacêuticas de liberação retardada, o que vai acontecer? O fármaco, ele não é liberado imediatamente após a sua administração. Ou seja, vai haver um retardo, né, entre a administração do medicamento e a detecção desse princípio ativo pelo sangue do paciente. Ou seja, o direcionamento do local específico é um tipo de liberação retardada. Já a forma farmacêutica gastroresistente, elas vão ser delineadas para se obter um tipo de liberação retardada também, que possibilita que o fármaco ele seja liberado quando for alcançado um determinado tipo de pH. Por exemplo, nos medicamentos entéricos, que ele não pode ser liberado no pH do estômago, que ele vai ser liberado no pH mais alcalino, né, que é do intestino delgado, é um tipo de forma farmacêutica gastroresistente. Já a forma farmacêutica de liberação prolongada, também como o próprio nome já diz, ela vai reduzir uma frequência na dosagem. Isso é muito importante quando existem aqueles pacientes que precisam tomar muitas medicações por dia. Então, quando ela é comparada com a forma farmacêutica de liberação imediata, os níveis plasmáticos de fármaco vão ser mantidos no sangue por muito mais tempo. E são denominados de gastroretentivas. Bom, aqui temos um exemplo dos medicamentos de liberação imediata e de liberação prolongada. Aqui observamos dois medicamentos, né? Um de liberação imediata e um de liberação prolongada.
Observamos que o de liberação imediata, ele é muito mais rápido, ele atinge os picos mais rápidos, e pode acontecer aquela questão de atingir o nível tóxico, né, e o nível de concentração plasmática. Já o de liberação prolongada, ele vai seguir uma linha mais tênue, assim, podemos dizer, né, que ele vai permanecer por um longo período fazendo aquele efeito do medicamento. Pode observar que ele não existe, ele não tem pico. Então, a concentração da droga na corrente sanguínea, ela vai aumentando até atingir o seu nível, e aí depois ela declina até terminar totalmente o nível do medicamento, da sua ação. Então, nós temos aqui o objetivo do desenvolvimento de formas, né, dessa liberação controlada. Podemos citar o direcionamento de fármacos para locais específicos de liberação, a liberação do ingrediente farmacêutico ativo em taxas desejadas, o tempo de liberação desse ingrediente farmacêutico ativo já pré-definido, a necessidade do desenvolvimento de sistemas capazes de promover a administração de produtos oriundos da biotecnologia e da engenharia genética, como os peptídeos, as proteínas, a geração de novas patentes de produtos contendo fármacos convencionais com o uso dessa tecnologia. Isso tudo vai fazer com que haja uma diminuição dos efeitos locais ou sistêmicos, uma diminuição da toxicidade, uma diminuição do número de doses diárias, a incorporação de substâncias quimicamente incompatíveis numa única faixa de uma única forma farmacêutica, o redirecionamento desse fármaco, um tratamento contínuo, uma melhora da eficácia e a diminuição dos níveis de picos plasmáticos, além de diminuir gradativamente a questão de efeitos adversos. Bom, nesse outro gráfico, temos a manutenção do fármaco dentro dessa faixa terapêutica. Observamos também 2 fármacos, certo? Em que o fármaco que está com a linha pontilhada, nós podemos observar que ele se mantém dentro dessa faixa terapêutica, né? Ele não, diferentemente do fármaco que está com a linha, que não está com a linha tracejada. Ele é liberado, ele é administrado, liberado, ele atinge o pico dele e volta para a liberação. Ele é administrado, atinge o pico e desce, então, muito rápido. Já no outro medicamento, que está com a linha pontilhada, ele atinge, ele permanece na concentração do fármaco, a concentração do fármaco permanece no plasma por muito mais tempo, e aí atinge a concentração mínima eficaz. Então, na importância das formas farmacêuticas de liberação controlada dos fármacos, nós temos o que chamamos de manutenção dos níveis de fármaco durante a noite. Por quê? Não convém utilizar medicamentos durante a noite, porque isso causa um desconforto ao paciente, principalmente relacionado à insônia, né? Então, por isso que há essa utilização da liberação prolongada para manter o fármaco nos níveis terapêuticos por mais tempo. A cronoterapia, ela vai sincronizar a liberação do fármaco para coincidir com os ritmos da necessidade do paciente, ou seja, uma forma farmacêutica de liberação controlada pode ser ajustada para que a liberação do fármaco ocorra pela manhã, ali quando o paciente acordar, por exemplo, ou quando há um maior tipo de sintoma, por exemplo, para reduzir os efeitos colaterais. E as formas farmacêuticas de liberação imediata, elas podem ter uma concentração máxima alta no sangue. E se essa concentração máxima do sangue estiver acima do limite seguro do fármaco, a probabilidade de ocorrência de efeitos adversos, consequentemente, vai ser maior. Ou seja, há uma maior gravidade. Essa melhora no adesão do tratamento e o tratamento de áreas específicas no trato gastrointestinal. Então, o que seria essa melhora na adesão do tratamento? A forma farmacêutica de liberação controlada, ela vem da tentativa de obter uma dose diária, ou seja, essa dose diária ela vai ser mais conveniente para os pacientes, reduzindo o risco de esquecimento do medicamento durante o dia. Já no tratamento de áreas específicas do trato gastrointestinal, alguns problemas como doenças intestinais, né, as doenças inflamatórias intestinais, elas vão requerer um tratamento tópico. E esse tratamento vai ser utilizado, por exemplo, com pomadas e tudo mais.
Bom, a importância das formas farmacêuticas da liberação controlada de fármacos para a indústria farmacêutica é oferecer opções de escolha ao médico, ao farmacêutico e ao paciente. Então, o que seria isso? Os profissionais da saúde, eles pensam nas vantagens terapêuticas, né, para esse paciente, cada vez mais existentes a preocupação com os medicamentos e saúde personalizada. Então, a possibilidade de uma escolha entre as formas farmacêuticas de liberação imediata e da liberação controlada vai permitir com que esses profissionais da saúde ajustem o tratamento às necessidades do paciente. Então, isso vai ser mais fácil para o paciente e para o profissional da saúde. Prolongamento da vida do produto, por exemplo. A indústria farmacêutica, ela pode prolongar o prazo de validade da patente de um produto, né? E então ele vai empregar tecnologias de liberação controlada que melhoram essas formulações existentes, além de maiores custos de desenvolvimento. Apesar de várias vantagens da medicação, da liberação controlada de fármacos, há um custo bem maior para essas empresas farmacêuticas ao se desenvolver essas formas farmacêuticas de liberação controlada, se comparada com as convencionais. E há uma economia de custos para prestadoras de serviços de saúde, que podem conter custos, por exemplo, para o controle de tal doença. As principais áreas de ação para as formas farmacêuticas de liberação controlada são o trato gastrointestinal, que foi o que eu falei lá acima, em relação ao pH. Se um medicamento ele tem que fazer o efeito dele no intestino, por exemplo, ele não pode ser degradado no estômago. Então, por isso, ele tem aquela capa gastroresistente. Então, os fatores que limitam a biodisponibilidade do fármaco devem ser investigados, ou seja, o processo geral de liberação e da absorção desse fármaco, ele tem que ser rápido ou lento, dependendo do processo. Os possíveis passos para as taxas de liberação mais comuns após essa administração estão a liberação do fármaco de forma farmacêutica, a dissolução do fármaco ou a absorção de moléculas do fármaco. O pH, que como eu citei lá em cima, ele é um pH do estômago, sabemos que ele é um pH ácido, ou seja, um pH mais baixo, e as formas gastroresistentes são delineadas, ou seja, são produzidas para serem resistentes ao ácido estomacal. E alguns pacientes têm um ácido estomacal mais alto, que pode ser devido à idade, por exemplo, ou alguma doença de origem, ou talvez até sobre a etnia, que vai influenciar nessa desintegração do medicamento. Temos também o tempo de trânsito e os fluidos. No caso dos fluidos, os níveis podem variar bastante no estômago, no intestino delgado e no cólon, por exemplo. Sabemos que no estômago pode haver cerca mais ou menos de 100 ml de fluido, no intestino delgado de 50 a 100 ml, e isso vai fazer com que a composição do fluido, ela também é importante, tanto além quanto pH, e a presença de íons, lipídios, algumas enzimas, sais, proteínas, elas vão influenciar diretamente nos mecanismos da liberação de fármacos, de liberação controlada. Por exemplo, os lipídios, eles são responsáveis por retardar a liberação de sistemas de matriz hidrofílica, e isso significa que os níveis sanguíneos necessários podem não ser atingidos tão rapidamente na presença dos lipídios, e às vezes os açúcares podem interferir na estrutura de géis de liberação controlada. Bom, e quais seriam os fatores a se considerar ao delinear uma forma farmacêutica de liberação controlada? O primeiro fator é a forma farmacêutica. Se vai ser de dose única ou se vai ser uma forma farmacêutica de doses múltiplas. No caso da dose única, geralmente é um comprimido que às vezes são denominadas como formas farmacêuticas monolíticas. E no caso das formas farmacêuticas de dose múltiplas, pode ser os pellets ou os grânulos que são preenchidos por um invólucro duro de cápsula. E cada forma farmacêutica apresenta as suas vantagens e desvantagens, né? No caso da forma farmacêutica de dose única, é vantajosa do ponto de vista da fabricação, pois ela pode ser fabricada usando técnicas convencionais, como a compactação e o revestimento por filme. No entanto, também pode haver algumas desvantagens. As biofarmacêuticas
para a formulação desse tipo de comprimido. Por exemplo, essa forma farmacêutica, ela não se desintegra no estômago. Ela pode ficar retida por um longo período de tempo junto com os alimentos. Nesse caso, de fármacos direcionados ao intestino delgado ou ao intestino grosso, essa retenção pode dificultar que o fármaco atinja o seu local de ação. Já no sistema de doses múltiplas, apresenta como vantagem um melhor esvaziamento gástrico e um risco reduzido da descarga rápida da dose. Entretanto, também pode apresentar umas desvantagens, que é uma maior dificuldade na fabricação ou na transferência de escala, necessitando de extrusão ou esteronização. No caso das formulações de liberação, podem ser incorporados através da matriz da forma farmacêutica. Sendo assim, a forma farmacêutica como um todo compõe um sistema de liberação controlada. Ou seja, os componentes dessa formulação eles vão estar todos misturados no comprimido. O elemento compondo o elemento de liberação controlada, como mostra a figura do lado direito, né? Onde mostra o fármaco misturado tanto no núcleo quanto na superfície do comprimido. Já no caso das formulações revertidas, vai ocorrer a aplicação de um revertimento de liberação controlada à forma farmacêutica. Nesse caso, o fármaco ele vai estar contido no núcleo e é liberado por meio do revertimento ou pela dissolução deste, que é o que está representado na figura no comprimido do lado esquerdo, né, onde o sistema de liberação controlada está no núcleo do comprimido. O outro fator a se considerar é o tipo de taxa de liberação. Existem dois mecanismos básicos que são responsáveis por controlar a taxa e a extensão de liberação do fármaco. E eles são a dissolução do componente farmacológico ativo e a difusão da espécie dissolvida. E existem alguns processos que facilitam esses dois mecanismos. Que o primeiro é a hidratação do dispositivo ou entumecimento ou dissolução de algum componente da forma farmacêutica de liberação controlada. O segundo processo é a difusão de água para dentro do dispositivo. O terceiro é a dissolução do fármaco. E o quarto é a difusão do fármaco dissolvido para fora do dispositivo. No entanto, o fármaco que está em contato com a superfície da forma farmacêutica não precisa difundir e costuma ser dissolvido rapidamente em uma liberação imediata. Devido ao processo de liberação de fármaco de formas farmacêuticas de liberação controlada acontecer em várias etapas e o meio gastrointestinal ser consideravelmente complexo, se torna difícil o controle exato da liberação do fármaco. No entanto, existem vários padrões de liberação desejados, como a taxa de liberação constante, o perfil de liberação de fármacos em declive, a liberação retardada e a liberação bimodal. Eu vou explicar como funciona cada um deles nos próximos slides. A taxa de liberação constante é a seguinte: para manter a concentração do fármaco no sangue constante, é preferível uma taxa de liberação constante, né? Que segue uma cinética de zero ordem. No organismo humano, esses níveis de fármaco demoram um tempo até estabelecer um nível estável no sangue. O perfil de liberação de fármacos em declive é a liberação do fármaco nesse tipo de sistema costuma ser uma função da raiz quadrada do tempo, ou seja, segue uma cinética de primeira ordem. Esses modelos não mantêm uma concentração do fármaco constante no sangue, mas pode proporcionar uma liberação sustentada. No tipo de liberação retardada, que pode ser considerado um tipo de liberação bimodal também, nesse modelo é liberada uma quantidade de fármaco equivalente a zero ou desprezível.
até alcançar o momento ou o local no trato gastrointestinal desejado. E já no último tipo de taxa de liberação, que é a liberação bimodal, frequentemente as formas farmacêuticas de liberação prolongada, elas pretendem alcançar uma dose de carga inicial de fármaco para se obter a resposta terapêutica imediata. Essa dose de carga ela pode ser uma camada ou um revestimento de liberação imediata. Essa liberação imediata ela pode ser seguida da liberação lenta do fármaco remanescente, que deve sustentar os níveis sanguíneos na faixa terapêutica. E também pode ser usada uma cinética de liberação de primeira ordem para poder alcançar a dose de carga de uma forma rápida. E a manutenção da dose segue uma cinética de zero ordem. Outro exemplo de liberação bimodal é a liberação retardada, seguida de liberação prolongada. Além dos fatores que já foram citados, que devem ser considerados no delineamento de uma forma farmacêutica de liberação controlada, para uma formulação de liberação prolongada, a gente tem que analisar alguns fatores. Dentre eles, a solubilidade desse fármaco em meio aquoso, ou seja, como ele vai se comportar, né, em meio aquoso, a permeabilidade intestinal dele, a velocidade de eliminação desse fármaco e a dose que ele vai ser aplicada. A solubilidade e a permeabilidade serão melhor explicadas nos próximos slides, e uma consideração que deve ser feita é a respeito da adequabilidade desse fármaco para a liberação prolongada, porque ele envolve, de fato, o quão rapidamente o fármaco ele é eliminado, uma vez que ele está na corrente sanguínea. Dentro desses fatores a serem considerados para formular uma forma farmacêutica de liberação controlada, a gente tem algumas etapas limitantes quando se trata de biodisponibilidade desse fármaco. Dentre eles, a liberação a partir da forma farmacêutica, a dissolução desse fármaco e a absorção dele na mucosa gastrointestinal. E a gente tem uma classificação biofarmacêutica de fármacos, que classifica eles em classe 1, classe 2, classe 3 e classe 4, sendo a classe 1 a melhor a ser empregada na produção de fármacos de liberação prolongada, porque ela tem uma alta solubilidade e uma alta permeabilidade, que permite que esse fármaco ele seja melhor solubilizado e tenha uma melhor permeabilidade para ser distribuído, então, no organismo. E dentro desses fatores a serem considerados, a gente tem o emprego de alguns sistemas para atuação de liberação controlada, como o sistema de matriz hidrofílica, que é um sistema muito utilizado na liberação prolongada e que pode ser chamado também de matriz solúvel intumescente, porque nesse caso o fármaco ele é misturado a um polímero hidrofílico que intumesce com a água e ele é submetido à compressão. E esse polímero ele costuma ser na forma de pó ou grânulo, e a partir da compressão ou compactação em cilindros, ele é produzido, e após o contato com um fluido biológico, esse material polimérico, ele começa a entumecer, produzindo uma matriz de gel, que por sua vez permite a liberação do fármaco através da dissolução ou por erosão dessa matriz, e liberando e dissolvendo as partículas de fármacos retidas dentro dele. Então, aqui a gente tem um exemplo em imagem da matriz hidrofílica. Na primeira imagem aqui a gente mostra um comprimido de matriz hidrofílico seco, como é a sua estrutura, e após, então, entrar em contato com um fluido, ele começa a hidratar essa matriz, né, e vai criando essa camada de gel ao redor do comprimido, e faz com que essas partículas de fármacos comecem a ser dissolvidas. E aí, quando a gente tem já o comprimido em gel completamente hidratado, a gente já tem essas partículas de fármaco completamente dissolvidas no meio. E a gente tem, mostrando aqui nesse gráfico, como seria a liberação do fármaco em um determinado tempo, de acordo com os polímeros que esse fármaco estaria na formulação desse fármaco. Então, se a gente tem, por exemplo, polímeros com baixo peso molecular, baixa viscosidade, ou formulações com baixa porcentagem de material polimérico, a gente tem uma liberação alta de fármaco em um determinado tempo. Já se a gente tem polímeros viscosos, com alto peso molecular, com alto grau de reticulação, com alta porcentagem de material polimérico, ou com incorporação de modificadores de liberação, a gente tem uma baixa liberação desse fármaco nesse mesmo tempo.
E no sistema de matriz hidrofílica, a gente tem vantagens e desvantagens. As vantagens são que são utilizados recipientes padrões, seguros, e tecnologias de compressão padrão, que já são bem estabelecidos e que podem alcançar altas cargas de fármacos. Então, em fármacos de altas dosagens, pode ser usado esse sistema de matriz hidrofílica. E a desvantagem é que possui risco de efeito com alimento. Então, ela pode ter uma interação com alimentos, ou também, quando é usado em jejum, pode ter algum problema. Outro sistema é o sistema de matriz polimérica insolúvel. Já nesse sistema, a gente tem uma matriz inerte, no qual o fármaco ele está incrustado em um polímero inerte, e a taxa de liberação de fármaco a partir dessa matriz polimérica insolúvel é controlada pelo tamanho e pelo número de poros dessa matriz. Uma vantagem de utilizar esse método é que também são usados recipientes padrões seguros e tecnologias de compressão padrão, e algumas desvantagens é que possui também interações com alimentos. Como, por exemplo, a ingestão de alimentos juntamente com o medicamento, ou também o uso dele em jejum, e ele pode estar interferindo também quando temos um trânsito rápido no intestino, ou a retenção dele no estômago no estado pós-prandial, ou seja, após alimentação. A gente tem aqui o exemplo de como é o esquema dessa matriz polimérica insolúvel. Então, a gente tem o comprimido na matriz solúvel seco, que tem ali os polímeros de fármaco dentro dele, e após ele ser introduzido no organismo e ser hidratado no fluido biológico, ele tem essa liberação do fármaco através do fluido. E nós temos também um sistema controlado por membrana. Nesse sistema, temos uma taxa de liberação de fármaco controlada pela membrana, por meio do qual esse fármaco ele irá se difundir, né, ele vai passar por essa membrana. E um critério importante a ser considerado nessa forma farmacêutica é que o fármaco ele não deve se difundir no estado sólido. Ele apenas se difunde quando entra em contato com o ambiente aquoso. Então, nesse momento que a água entra no interior desse sistema e faz, então, a liberação desse fármaco, é que o fármaco vai, então, estar indo para o fluido biológico e vai poder, então, fazer sua ação. Eles são encontrados mais comumente na forma de pellets, e algumas vantagens do seu uso é que ele tem menor risco de descarga rápida de dose, e uma desvantagem é que pode ocorrer o esvaziamento fortuito por meio de esfíncter pilórico, e as falhas no revestimento podem liberar apenas uma pequena fração da dose do fármaco, então pode haver aí esse problema na liberação dele. Aqui a gente demonstra melhor como que é esse sistema controlado por membrana. Então, a gente tem aqui no núcleo do comprimido o fármaco revestido por essa membrana, né, seca ainda, e quando então em contato com a água, ela fica hidratada e possibilita a entrada da água para dentro do comprimido, e possibilita então a difusão do fármaco para fora e então para o meio biológico. Bom, os sistemas de bombas osmóticas é mais uma forma de liberação controlada por membrana, só que ela vai ser diferenciada estando anteriormente. Neste sistema, ocorre que o núcleo do fármaco ele vai ser revestido por uma membrana semipermeável, como é demonstrado aqui na imagem. E quando ele entra em contato com o ambiente aquoso, a água ela será capaz de ultrapassar essa membrana e vai em direção ao núcleo. E no núcleo será solubilizado os recipientes farmacêuticos, e com essa solubilização haverá um aumento da pressão, o aumento da pressão hidrostática vai fazer com que o fármaco, o princípio ativo, ele saia pelo orifício que há no revestimento. Lembrando que esse orifício ele deve ser pequeno o suficiente para evitar a difusão, mas ele deve ser grande bastante para minimizar a pressão hidrostática. Esse orifício ele pode ser feito por laser, por edentações ou por substâncias lixiviáveis. A taxa na qual a solução será forçada, a solução do fármaco será forçada para o exterior, ela pode ser controlada por meio de alterações na viscosidade da solução, que se forma dentro do sistema. E lembrando que a diferença fundamental entre um sistema de bomba osmótica e um sistema clássico controlado por membrana, é que no caso da bomba osmótica apenas será necessário um processo de difusão, nesse caso da água para o interior. Os sistemas de bomba osmótica eles vão requerer uma exposição suficiente ao fluido a fim de aumentar a pressão osmótica interna, e isso vai depender dos níveis
de fluido no intestino. Aqui nós temos outro sistema, que é a gastroretenção. A gastroretenção ela é um mecanismo pelo qual uma forma farmacêutica ela será retida no estômago. Geralmente ela tem a finalidade de melhorar a liberação do fármaco, maximizando a sua absorção no trato gastrointestinal. As abordagens gastroretentivas para a liberação de fármacos têm como objetivo superar os mecanismos fisiológicos no estômago, que normalmente permitiriam o esvaziamento gástrico, de modo que uma forma farmacêutica de liberação controlada ela possa permanecer retida no estômago por mais tempo. Os fármacos que podem se beneficiar com essa gastroretenção são os fármacos que têm local de ação no estômago, como, por exemplo, os fármacos para tratar a H. pylori. E os fármacos que têm uma janela absortiva estreita no intestino delgado e aqueles que são degradados no colo. Diversas abordagens elas têm sido investigadas, mas nenhuma oferece uma verdadeira gastroretenção até o momento. Outro tipo de sistema de liberação é a liberação retardada. Daí teremos os revestimentos gastroresistentes. Os revestimentos gastroresistentes, eles são revestimentos poliméricos insolúveis em pH baixo, mais solúveis em pH mais elevado. Neste caso, o conceito é similar ao da liberação prolongada, controlada por membrana, exceto que a membrana vai ser delineada para desintegrar-se ou dissolver-se em um ponto predeterminado. O gatilho mais comum para os revestimentos de liberação retardada é o pH. É um conceito similar que pode ser usado para liberação no colo, visto que o pH mais alto no trato gastrointestinal geralmente está na junção iliocecal, logo antes do colo. Essa abordagem ela tem sido utilizada para a liberação de medicamentos anti-inflamatórios, como a budesonida, a beclometasona e a mesalazina, no tratamento de colite ulcerativa no intestino grosso. E este tipo de revestimento ele pode ser usado para inibir a liberação do fármaco no estômago, a fim de selecionar o intestino delgado ou o cólon. Há também a liberação do tipo colônica de fármacos. Esse mecanismo ele pode ser obtido através da utilização de polímeros sensíveis ao pH, como o eudragite, que se dissolve em aproximadamente o pH 7 para alcançar o colo. E uma outra abordagem que tem sido muito utilizada é o uso de bactérias intestinais como gatilho para a liberação do fármaco. No caso, prepara-se um revestimento de um material que seja insolúvel nos fluidos gastrointestinais, mas que contenha também um componente a ser digerido apenas pelas bactérias colônicas e não pelas enzimas pancreáticas. Geralmente, esses componentes eles são conhecidos como amido resistente. Bom, de acordo com o nosso trabalho, nós concluímos que os sistemas de liberação controlada eles constituem uma ampla linha de desenvolvimento farmacotécnico que visa encontrar técnicas de formulações que possam ser utilizadas para alcançar os critérios de tratamento desejados. É importante ressaltar que a escolha de qual abordagem é mais adequada vai depender da molécula do fármaco, do tipo de liberação necessária e da condição que está sendo tratada. Por fim, a pesquisa continuada nessa área e o entendimento das implicações biofarmacêuticas são necessárias para o desenvolvimento de produtos de qualidade, a fim que haja uma melhora no tratamento dos pacientes. Essas são nossas referências. Muito obrigada.